Me permite aí, posso ler? Diz assim, ó. Peso da Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado. Presta atenção, é Isaías 13, 1, tá? Isaías 13, 1 em diante. Levantai a voz para eles e acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu, verso 3, dei ordens aos meus santificados, sim, já chamei os meus valentes para a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante à de um grande povo, a voz do rebuliço de reinos e de nações já congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Uivai, porque o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. E assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher parturiente, cada um se espantará do seu próximo, e o seu rosto será rosto flamejante. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Amém? Feche os olhos aí que a gente vai orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude, dando para nós o discernimento, o entendimento da Tua Palavra, para que ela possa descer, Senhor, revelada aos nossos corações, segundo a vontade e desejo do Teu coração. Revela ela para nós, Senhor, de uma maneira simples, para que todos possamos entendê-la e compreendê-la em nome de Jesus. Abre, Senhor, o nosso entendimento e a nossa compreensão. Abre os nossos olhos, papai, para que possamos ver, os nossos ouvidos para que ouçamos, para que andemos na Tua presença e sejamos uma bênção em nome de Jesus. Amém e amém. A Babilônia era a antiga capital do Império Babilônico. O mito babilônico afirma que ela foi construída pelo deus Marduk. Preste atenção. Eu já falei para você que eu vou te falar na Bíblia o que eu tenho que te falar. Preste atenção. O mito babilônico afirma que ela foi construída pelo deus, com D minúsculo, Marduk. A sua história gloriosa e completa vai de 2300 a.C. até 325 depois de Cristo. Primeira revelação da palavra de Deus. Todo império tem um começo, um meio e um fim. Oi, Lelê. Amém? Você pode dizer amém por isso? Todo império, ele tem um começo, um meio e um fim. Ele tem um tempo para começar e ele tem um tempo para acabar. Você crê nisso? Todo império. O único império eterno que virá é o do Senhor Jesus. Todos os outros tiveram um começo, um meio e um fim, por maior que tivessem sido. Por mais esplendorosa que fosse a glória do seu rei,
dos seus palácios, das suas vestiduras reais. Quando foi determinado por Deus, eles acabaram completamente. Essa é a primeira revelação dentro da palavra para mim e para você. Então, o Império Babilônico teve um começo, um meio e um dia ele acabou. Totalmente. Totalmente. O Império Babilônico passou para a insignificância. Preste atenção do adjetivo aplicado. O Império Babilônico, preste atenção, passou para a sua insignificância com a queda, presta atenção no que eu vou falar, do Império de Alexandre o Grande. Eu fiz questão de pôr o nome do imperador. Ok? O Império Babilônico era sustentado pelo imperador Alexandre o Grande. Quando ele caiu, o império caiu junto. Preste atenção no que eu estou falando. Entendeu? Quando o imperador cai, o império cai junto. E ele vai da ostentação, da grandiosidade, da suntuosidade. Ele vai da lagosta à sardinha. Ele vai da suntuosidade, da sua grandiosidade, para a sua insignificância. Tá entendendo? Então, quando o imperador romano, o império declinou, perdeu o seu poder, escute isso. O imperador caiu junto com o império, Alexandre o Grande. Era um homem muito poderoso. Isso é uma representação, ele representa, um poder estabelecido, firmado, fundamentado pela força. Porém, quando esse poder foi derrubado, toda a sua glória e a glória daqueles que estavam com ele, do império que ele dominava, porque existia um império atrás daquilo, entendeu? Um império não é um, era muitos, porque um serviu de coluna e um monte veio e ficou em cima, ó. Mas a coluna tá aqui, ó, forte, presa, sustentando todo o império. Quando a coluna caiu, o império caiu junto. Assim acabou o Império Babilônico. Entendeu? Assim acabou o Império Babilônico. Assim a Babilônia e a sua glória, e a sua fama, e o seu poder e a sua autoridade caíram de uma vez só. De uma vez só. Caiu junto. Quando aquilo que sustenta a viga forte, principal, caiu, ruiu, o seu poder caiu, tudo que ele sustentava cai junto. Segundo a revelação da palavra de Deus, há um grande plano de domínio sustentado por uma coluna forte. Essa é a revelação da palavra de Deus. Deus vai quebrar a coluna forte, irmão. Escuta o que eu estou te falando. Deus vai quebrar a coluna forte. E quando essa coluna cair, todo o império, preste atenção, todo o império que o rodeia, que o circunda, que orbita em torno dele, cai junto. Por isso o sol não vai dar mais o seu brilho, a lua não vai dar mais a sua graça à noite, e as estrelas vão cair junto. Tá entendendo? Assim foi o término da Babilônia. A palavra Babilônia, ela significa grande confusão. Grande confusão. Eu já disse para você, para haver um avivamento,
se todos os profetas que profetizaram um grande avivamento sobre a nação brasileira, donde o Senhor levantaria a sua igreja com poder e glória, e esse avivamento, escute o que eu estou falando para você, e este avivamento, ele iria alcançar todo o mundo antes do arrebatamento de Cristo, seria o fogo levado pelas nações, não é assim? Porque o evangelho, ele nasceu lá no Oriente, e ele veio pela Europa, ele subiu pela Europa, ele andou pela Ásia, ele veio por todas as regiões, né? Ele foi para o norte, e depois ele veio para a América, da América ele veio em 1900, desceu para o Brasil, mas aonde aquele fogo passou, ele queimou, apagou, e hoje só tem cinzas, e esse fogo veio e parou no Brasil. E hoje o Brasil tem brasas. Deixa eu abrir aqui minha porta para o meu totó sair. E hoje aqui nós vemos as brasas. E para que o fogo seja restaurado, é necessário que essas brasas sejam assopradas, e esse sopro vem pelo Espírito Santo de Deus. Mas primeiro precisa tirar essa sujeira que está sobre as brasas, que as impedem de se incendiar, que é o pecado, que é a sujeira, que é a corrupção, e eu estou falando da igreja. A prostituição, a política de dentro da igreja. Então, se você parar para pensar, já faz mais de um ano que Deus está agindo, limpando a sua igreja. Mais de um ano que Deus está fechando igrejas, que pastores estão morrendo, reverendos, bispos, apóstolos, Deus está fazendo uma limpa. Em todos os aspectos. Eu não estou falando que todo mundo que está morrendo é imoral, não estou falando isso. Ladrão, não, também não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que uma limpa, muitas vezes, de pensamento, de uma linha de pensamento que vinha na igreja brasileira, e Deus então está tirando essa linha de pensamento, de raciocínio. Quero que você acompanhe meu raciocínio. Recolhendo, porque a função de muitos é de fato ir morar no céu. Então Deus está trazendo o céu, cumprindo a promessa. Esses caras estão sendo retirados, levados uns para o céu, outros talvez não. A gente não pode aqui afirmar nada, porque não temos autoridade bíblica para dizer quem vai para o céu, quem vai para o inferno. A Bíblia veda esse julgamento para mim e para você, então nós não vamos dizer isso, né? Mas nós vemos então esse movimento onde Deus está tirando os grandes, os progenitores, os velhos, os caras que estão aí desde 1980, 1990, essa galera que está aí, que enriqueceu, ficaram todos riquíssimos na sua grande maioria, criaram um domínio espiritual sobre o Brasil. E para que esse fogo volte, venha, precisa haver uma novidade do Espírito Santo. A Bíblia diz que a grande árvore, no livro de Ezequiel, quando arrancada, não é? Por uma águia que vinha e a arrancava, todas as pequenas que estavam embaixo, a tomarem o sol, saíram da sombra, elas começam a crescer e a floresta é renovada. Então, para que haja essa renovação, está havendo, Deus está movendo as suas mãos nesse sentido. Está tirando o velho e está colocando o novo. Deus está tirando um que dominava e está levantando outros para dominar, que tem outra visão, que tem outra cabeça, que tem outro coração, que é o povo do arrebatamento. Eu e você, aleluia, somos a geração do arrebatamento. Eu já tenho 50 anos, eu já falei isso para você. Deus disse isso para mim, que a minha geração de pastores é a última, não vai ter outra. É a última, que eu, com os meus olhos, o Senhor falou para mim. Eu fui arrebatado, certa feita, em espírito, fui levado no céu, e lá o Senhor Jesus tocou nos meus olhos em espírito. Eu fui arrebatado em espírito, fui no céu. E ele disse para mim: filho, escute o que eu vou te dizer. Você, com os teus olhos, vai ver eu descer na terra para buscar minha igreja. A tua geração é a última. Onde você for, dê esse testemunho para que o povo acorde. Escute o que eu estou te falando. Você só quer ouvir bênção?
Você quer ouvir só a palavra profética de que você vai prosperar? Se é isso que você quer, você está na igreja errada. Aqui você vai ouvir a verdade. Nós vivemos a geração do arrebatamento. É essa aqui. E para que se cumpra as palavras proféticas dos antigos profetas que profetizaram 1960, 1970, grandes homens de Deus que já estão em Cristo, profetizaram que do Brasil sairia o grande avivamento para o arrebatamento, o despertamento da igreja. Então primeiro Deus precisa limpar o Brasil, escute isso. E Deus está fazendo isso. Tanto a sua igreja, quanto a política, quanto o governo. Porque um governo corrupto não pode ter uma igreja santa. Um país corrupto, que só tem ladrão, só tem bandido, não pode e não vai sediar um grande avivamento. Porque tem que começar lá de cima. Então Deus levantou um presidente que jejua com o povo, que vem às ruas e diz: vamos jejuar pelo país. Os sinais estão aí, não vê quem não quer. Grande dia de oração, que entra nas igrejas, como nós temos visto em muitos lugares, pequenininhas, com 5, 6, 7, entra lá, fica de joelhos, senta e fala: orem por mim. Quando vimos isso? Nunca. 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 Então, quando Deus traz uma mensagem ao meu coração e fala da queda de um império que domina pelo medo, pela força, e que Deus usa a boca dos profetas para falar isso, dizendo que iria destituir a glória da Babilônia e iria restaurar a glória de Jerusalém. Deus está falando para mim de um projeto de poder, um projeto de autoridade, um projeto do céu, um projeto de Deus, um projeto que inclui limpeza, um projeto que inclui destituição de poderes devidamente constituídos. Só não vê quem não quer. Não quer, não vê. Quem não quer, não enxerga. Porque a Bíblia diz que tem pessoas que têm olhos, mas eles não veem. Tem ouvidos, mas eles não ouvem, porque Deus está falando em parábolas. E nem todo mundo tem o discernimento espiritual para interpretar as parábolas de Deus. Nem todo mundo consegue interpretar as palavras de Deus. Quando Deus fala de Jerusalém, eu poderia falar, o próprio livro de Isaías tem um texto extraordinário que fala sobre o restolho, sobre os rabiscos, se você preferir. E você vai dizer para mim: pastor, o que são os rabiscos? Quando eram colhidas as oliveiras, eles tiravam todas as azeitonas e as únicas que ficavam nas oliveiras eram aquelas que estavam na ponta dos galhos, que eles não conseguiam alcançar. Então ficavam algumas azeitonas para lá e para cá, e o Senhor se utiliza desta figura de linguagem para falar sobre os rabiscos de Deus. Aleluia! Deus se utiliza desta figura de linguagem para dizer que ainda resta esperança para Israel, porque mesmo tendo sido retiradas todas as sementes da árvore, restaram algumas deixadas por Deus para que no momento adequado fossem colhidas e semeadas. Os rabiscos. O resto, uma pequena parte. Poderíamos falar de Elias, quando atormentado por Jezabel, perseguido. A Bíblia diz que ele foge com medo de morrer. E que ele corre por 40 dias e 40 noites, depois de ter sido alimentado pelo anjo algumas vezes, e ele está buscando a Deus. Alguns historiadores dizem
que ele correu até a montanha da caveira, que posteriormente Jesus seria sacrificado ali. O lugar onde foi colocada a cruz, alguns historiadores dizem que o lugar é o mesmo. Que Elias, ao subir essa montanha, ele encontra uma caverna, entra na caverna, e que ali ele vê a manifestação poderosa do Deus vivo de Israel, que se manifesta através de um terremoto, através de um furacão, através de uma erupção vulcânica. E Elias, então, diz a palavra de Deus, ao ouvir um vento súcio, a Bíblia diz, ou um vento calmoso, talvez esteja na tua tradução, que significa apenas uma brisa, e veio uma voz suave ao seu coração, dizendo: Elias, o que é que você está fazendo aqui? Elias, então, conversando com Deus. A Bíblia, então, diz que Elias olha para ele e diz: Senhor, eu tenho lutado a tua luta, combatido o teu combate. Eu estou interpretando, não estou no literal. Porém, só restei eu. Só restei eu, ele disse. E agora eles querem me matar, então eu vim aqui para que o Senhor me mate, porque o Senhor é meu Deus. Em Deus, então, de uma maneira muito querida, disse Elias: porque você acha que está sozinho? Reservei eu para mim 7.000 daqueles que jamais dobraram os seus joelhos a Baal. Volta lá, disse ele, e lança a tua capa sobre Eliseu, filho de Safate, porque vou eu pô-lo em teu lugar e o usarei como profeta na terra. Aleluia! Tem muita gente achando que a igreja fechou, que a igreja acabou, que os caras destruíram a igreja, acabaram com a obra. Não! Lê do engano. Deus tem ainda uma multidão que não dobrou o seu joelho para a política, que não dobrou o seu joelho para a teologia da prosperidade, que não dobrou o seu joelho para o engano, para a heresia, para a mentira. Homens e mulheres valentes, valorosos, que o buscam em oração, jejum, súplicas, que têm chorado pela igreja, que têm clamado por essa nação, que estão esperando o agir de Deus, que foram gerados por Deus como um grande exército, que mesmo sem se conhecer, sem se ver, sabem que existe uma grande nação que ora, que geme, que chora na presença do Senhor, para que o milagre se cumpra, para que o poder de Deus se manifeste. Homens que estão, quem sabe, escondidos ainda na sombra, porque não se expõem por causa, buscando vaidades mundanas, mas estão com os seus joelhos dobrados diante de Deus, que tem orado e buscado ao Senhor, sabendo que Ele reina, que Ele vive, e que Ele tem todo o domínio, e que Ele tem todo o poder, e que o momento destas potestades e principados que se colocaram sobre essa nação cair chegou, e eles vão cair, porque foi a voz, a boca de Deus que disse. Não fui eu, não foi você, foi Deus quem falou, foi Deus quem deu basta. Foi Deus quem disse que Ele iria permitir que a corda fosse esticada para mostrar quem é e quem não é. Foi o Senhor quem disse. E por isso há de se cumprir.
E quando eu falo de Jerusalém, eu falo de uma Jerusalém celestial, eu falo de uma cidade santa, eu falo de um povo comprado e remido pelo sangue do Cordeiro, que continua incorruptível, mesmo com a porta fechada. Eles continuam adorando o Deus vivo de Israel. O Deus santo, que não se dobraram a doutrinas helenistas, que não se dobraram a doutrinas heréticas, reformadas, porque Deus nunca reformou nada. A minha Bíblia diz que Deus faz novo, que Deus não põe remendo novo em odres velho. A minha Bíblia diz isso. Então Deus nunca reformou odres. Deus fez um odres novo para pôr um vinho novo, uma igreja nova, com uma unção nova do bom e velho Espírito Santo de Deus, levantando homens e mulheres cheios do seu Espírito para profetizarem a vitória do povo de Deus sobre uma nação santa, imaculada, governada por um Deus poderoso, que tem nas suas mãos um cetro de ferro, de equidade e justiça. Aleluia! Um Deus que jamais perdeu o controle de absolutamente nada. E porque permitiu, deu lugar para que as pessoas caminhassem e mostrassem quem de fato eram. Mas o Império Romano vai cair por terra, e com ele a Babilônia. E com ele a Babilônia. O profeta Jeremias, a gente vai para outro texto, 50, se você puder ir comigo. Jeremias 50, no verso de número 1. Ele diz assim: palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por Jeremias, o profeta. Anunciai entre as nações e fazei ouvir, escute isso, e arvorai um estandarte, e fazei ouvir, e não encobrais. Dizei: tomada é a Babilônia, confundido está Bel, atropelado está Merodach, confundidos estão os seus ídolos e caídos estão os seus deuses com D minúsculo. Porque subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem habite nela. Desde os homens até os animais fugiram e se foram. Verso 4. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão. Escute isso. Os filhos de Israel virão. Eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor, seu Deus. Pelo caminho de Sião perguntarão, para ali dirigirão o rosto. Virão e se ajuntarão ao Senhor num concerto eterno, que nunca será esquecido. Jeremias profetizou a queda da Babilônia e a ascensão da igreja, do povo de Deus. Jeremias profetizou no capítulo 50 a queda da Babilônia e a ascensão do povo de Deus. Merodach é o mesmo que Marduk, o cara que criou a Babilônia. Escuta isso aí. Escuta, isso é um símbolo. Quem criou a Babilônia? Quem criou este império
Escuta isso. Bel era o título de Marduk. Seus deuses, nós lemos aqui, e eu quero ressaltar isso, no verso 2, no finalzinho ele disse assim: e caídos estão os seus deuses. Eu quero encerrar esse texto hoje, dizendo para você que no hebraico, esse termo, seus deuses, no hebraico, bolinhas de estrume. Escuta isso aí. Seus deuses, no hebraico, se traduz bolinhas de estrume. Tá ouvindo isso? Seus deuses, com D minúsculo, se traduz do hebraico bolinhas de estrume. E vou dizer mais. Essa referência pejorativa, seguidamente aplicada a deuses estrangeiros, é um termo especialmente preferido em Ezequiel, que o usa cerca de 40 vezes. Toda vez que um profeta de Deus fala sobre os deuses que dominam esse mundo, ele está falando sobre bolinhas de estrume diante de Deus. Você entendeu? Bolinhas de estrume vão virar adubo. Vão virar adubo. Aqueles que pensam que são deuses. Escute. Você sabe bem de quem eu estou falando. Eles pensam que são deuses, que mandam. Mas para Deus, eles são como bolinhas de estrume. Entendeu? Escute isso. Marque esse dia aí na sua Bíblia. Quando o pastor Sandro falou sobre bolinhas de estrume. Marque esse dia. Porque tem homens que pensam ser deuses. Pensam ser deuses. Alguns são chamados de deuses do Olimpo. Não é? Você vai ver essas referências que eu estou te falando, porque você sabe que eu falo elas, daqui uns dias tem gente falando na televisão, né? Esses adjetivos que eu uso. Ok? Os soberanos. E eu não estou falando, irmão, aqui, de um grupo de pessoas só. Eu estou falando de vários grupos de pessoas que dominam em vários âmbitos, têm tentado dominar a igreja. Bolinhas de estrume. Entendeu? Bolinhas de estrume. Nós, eu e você, os profetas usavam essa terminologia constantemente. Eu fiz questão de te falar aqui que só Ezequiel usou esse mesmo termo 40 vezes no seu livro. Né? 40 vezes ele usou no seu livro. Uns caras que acham que são deuses, mas não são. Que querem dominar a igreja. Eu não estou falando só dos caras, né? Que você sabe, né? Eu estou falando de muitas lideranças. Eu estou falando de muita gente que domina igrejas grandes. Escute, irmão, é muito forte que eu estou falando para você aqui. Eu não estou falando só de ímpio, não. Não. O juízo de Deus começa por dentro, irmão. Desde o começo eu estou falando isso para você. O juízo de Deus começa por dentro. O império vai ruir de dentro para fora. A Bíblia diz que primeiro a justiça de Deus vem na igreja. E ela diz assim: se o juízo vem primeiro sobre os crentes, o que será dos ímpios? E tem muita gente aí hoje,
no Brasil, eu estou falando do Brasil, que se acham Deus. Muita gente, não é pouca. Cria normas, cria regras, cria Bíblias novas, novas visões. Eles acham que estão acima de Deus. É fácil você dizer assim, tem o juiz que não está respeitando a Constituição, e todo mundo mete o pau, né? E tem razão. Mas e quando tem um pastor que não respeita a Bíblia, o que você fala? Você fala, mas isso não está escrito na Bíblia. Ele fala, não interessa, quem manda aqui sou eu. Escute o que eu estou falando. Escute o que eu estou te falando, irmão. Essa palavra aí está vindo do trono. Não estou apontando o nome de ninguém. Eu estou só te trazendo o discernimento que o Espírito Santo me deu dessa mensagem. E estou dizendo para você que muitos se acham deuses. Que estão acima da palavra de Deus, que estão acima do próprio Deus. Se acham na condição de ditar regras. Mas eles esquecem que a igreja não é deles, a igreja é de Jesus. A igreja do Senhor Jesus, irmão. E o cetro de equidade, poder, o prumo está nas mãos dele. E o Senhor já está. E passará o prumo. Não tenha você dúvida disso, no meio da congregação. Não tenha dúvida disso. Passará. Porque não haverá um avivamento com esses caras dirigindo essas igrejas, mentindo, roubando, gritando, zoando os profetas de Deus, zoando. Que agora a gente virou motivo de chacota, né? Ontem teve um fazendo programa de televisão, chacotando, não só eu, como uma outra pessoa. Não sei, acho que ele deve estar apaixonado, não é possível falar tanto de mim assim, o cara, né? Falar pra ele descer do meu colo, que eu sou casado já, né? Avisar você aí, viu? Irmão, eu sou casado aí, cara, larga do meu pé, sai do meu colo. Né? Faz teu culto aí, não fica falando de mim. Tá com algum problema, né? Conheço uma psicóloga boa aí no Rio de Janeiro, boa aí, se você quiser te dou o telefone, minha ovelha aí, boa, muito boa. Né? Sai do meu colo aí, que eu, né? Não curto esse negócio de homem, não é minha praia não. Parece que você tá apaixonado, não para de falar, não é possível, cara. Que coisa que é essa aí, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer, não esquece disso. Que eu começar a falar aqui que Deus me mostra, daí tu vai ficar brabo comigo, né? Então, ó, esse é irmão desse. Escuta o que eu tô falando pra você. O prumo de Deus, irmão, vai passar e pode começar a gritar. Começa mesmo, começa a gritar, começa a berrar, pode começar a gritar, porque a minha Bíblia diz que serão ais e uis de pessoas como você. São péssimo exemplo da igreja, desviados da verdade, fora do Evangelho de Cristo. Fora do Evangelho de Cristo. Mas a Bíblia está cheia de pessoas como você, que quando os profetas se levantaram para exortar o povo que estava fora do caminho, né, o que eles recebiam em troca era chicote. Não é assim? Aí não adianta gritar, irmão. Não adianta. Não adianta. O juízo já desceu e acabou.
Nós, eu e você, meu irmão e minha irmã, estamos ouvindo aquilo que Deus tem falado para a gente, dentro da palavra de Deus. Eu queria pedir para você que está no YouTube, não deixe de dar o teu like aí, né? A gente tem mais de 1.900 pessoas aí, só temos 1.100 que curtiram aí, né? Você que veio visitar. Eu sei que tem muita gente da igreja do cara lá, né? Já me falaram isso, né? Que os nossos vídeos correm pelo WhatsApp, nos seus ciclos de oração, e todo mundo, talvez por isso que ele tá tão bravo comigo, né? Todo mundo fala que tá um rastilho de pólvora lá no Rio de Janeiro, né? Nossos vídeos, as nossas coisas, todo mundo gosta de ouvir, né? E obrigado aí pelo pessoal dessas igrejas aí que tá seguindo a gente, mas não se inscreve no canal para não ser pego de surpresa e, né? Mas tá bom, né? Não deixe de dar o teu like aí, vai lá, curte, né? Ninguém vai te repreender porque você está curtindo, né? O que você está ouvindo, né? Eu quero orar com você. Fecha os seus olhos aí, ok? Fecha os teus olhos aí que eu quero orar com você. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço, papai, que o Senhor abençoe cada um dos irmãos que está conosco hoje, na nossa live, no nosso culto. Que a tua mão poderosa, Senhor, venha sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos alcance. Que o Senhor nos abençoe poderosamente em nome de Jesus. Que o Senhor possa, papai, cumprir a tua palavra na terra, trazendo juízo, a justiça sobre a igreja para que ela seja curada, restaurada, limpa. Arranca, Senhor, a lepra da igreja no Brasil. Arranca os comerciantes, arranca os mercadores do templo, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha arrancar as grandes árvores que estão corrompendo a igreja e levante uma igreja pura, santa e abençoada em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor, na autoridade e no poder do teu nome, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude e que seja, papai do céu, a tua mão poderosa se movendo sobre essa grande nação chamada Brasil. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor guarde a vida do nosso presidente. Que o Senhor coloque os seus anjos ao seu redor para protegê-lo e para livrá-lo, Senhor, do intento do mal. Que o Senhor abençoe os generais do nosso Brasil que comandam o exército, que comandam a marinha aeronáutica, homens de fibra, varões valorosos, esses que o Senhor levantou como um bastião de justiça e graça na nossa terra chamada Brasil. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, abençoa o nosso povo, abençoa todos os pastores que são seus, que falam a verdade, que não esfolam as ovelhas, que não roem as suas unhas, que não as oprimem e não as enganam, mas que têm chorado na tua presença em favor do teu povo. Eu peço a tua bênção, Senhor, sobre cada um deles, em nome de Jesus. Que a tua mão poderosa, Senhor, venha sobre as nossas igrejas, sobre os nossos ministérios. Em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. À noite, 8 horas da noite, a gente tem oração aqui. Tá legal? Se você quiser e precisar, vem e ore conosco. Eu vou orar pela água à noite, tá bom? Você que quer a oração da água, guarda a noite e a gente ora ela. Tá legal? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus. Deus abençoe todo mundo. Até de noite. Se Jesus não voltar, se ele voltar, a gente se vê no céu. Falou? Tchau.